Ok, vamos começar. Nós estamos agora Parshat Mishpatim. E a Torá nos começa Parshat Mishpatim, são a Parashá que fala na maioria de todas as leis judiciais que tem dentro do povo de Israel, compra e venda, lei de roubo, prejuízos, e etc. Parshat Mishpatim é uma Parashá que ela está ligada com principalmente leis monetárias e judiciais. Ele começa dizendo e essas são as leis que vão colocar perante eles. E a primeira lei, ele fala lá, é que tikneh eved ivri. Quando você vai comprar um escravo, um eved ivri, um escravo judeu. Quer dizer, quando um Yehudi vai comprar um outro judeu como escravo. Então, qual vai ser a lei dele? 6 anos ele vai trabalhar. E no 7º ano, ele vai sair em liberdade total. E depois ele fala, se vê sozinho, vários detalhes. Mas depois, no final, a Parashá fala para nós o seguinte. Depois de 6 anos, 7 anos, quando está no momento de ir embora, se o escravo falar, sabe o que é? Eu gostei da minha esposa, eu gostei do meu patrão, eu não vou sair livre. Então, o que tem que ser feito? Então, o patrão dele, o amo dele, vai levar ele para o tribunal, Eloquim, e lá, vão levar ele para a porta, ou para a mezuzá, ou para o batente, e aí, o que vai acontecer? Então, o patrão dele vai fazer um furo no ouvido dele, Bamarceia é um tipo de uma furadeira no ouvido dele, vai na porta junto com ele, ele vai trabalhar para sempre. E quer dizer, para sempre, explica o Rashi que até o Yovel, até o 50º ano, então, assim começam as leis de Mishpatim. Em primeiro lugar, a gente sabe que tem várias leis judiciais que nós temos aqui na nossa Parashá. E essa é a lei mais remota que pode acontecer. Um homem vai comprar um outro judeu como escravo. Uma coisa não é comum. Por que a Torá começa falando justamente sobre esse caso? Sobre o fato que ele tem que fazer um furo, tem que ir até a porta, ou até a mezuzá, e fazer um furo do ouvido, da orelha dele na porta, e ele vai trabalhar para sempre. Então, pergunta Rashi, por que o escravo, que ele não quer ir embora no 7º ano, tem que fazer um furo no ouvido e na porta, na batente da porta e na porta? O que tem a ver? O Rashi explica o seguinte, ele tinha que trabalhar 6 anos, e no 7º ele era livre, um escravo trabalha 6 anos. Ele decidiu que vai ficar mais um pouco. Então, o Rashi fala, na verdade, existem 2 tipos de escravos dois tipos de judeus que podem ser vendidos como escravos. Um caso é quando a pessoa fica muito, muito pobre, não tem mais dinheiro nenhum para se sustentar, não tem nada para comer, para cá comida, então ele pode se vender como escravo para que ele possa, pelo menos, ter sustento durante os próximos 6 anos. E o dinheiro da venda, ele vai guardar para quando ele ser libertado, depois de 7 anos. Ele vai poder, por enquanto, colocar o dinheiro na poupança, e vai render. E depois de 7 anos, ele vai ter uma certa renda, vai poder viver. Essa é uma forma de um escravo ser vendido. Existe mais um outro jeito da pessoa comprar um escravo. É quando alguém rouba e ele não tem dinheiro para pagar. Então, ele vai para o tribunal, eles avaliam o cara, não tem dinheiro para pagar, então eles avaliam ele, quanto que é o valor dele, vendem ele como escravo, e o dinheiro da venda paga um roubo que ele fez. Então, são 2 formas. Ou que a pessoa se vende sozinho, ele vai no Bedin, ele se vende, ele vai numa pessoa e se vende porque não tem o que comer e está na miséria.
E a segunda forma é que ele se vende porque ele roubou. Roubou, então não teve como pagar, então ele vai ser vendido como escravo. Então, Rashi explica por que depois de 6 anos que ele não quer ir embora, vão fazer um furo dele na orelha justamente do lado da porta. O Rashi traz a explicação de Rabi Yochanan ben Zakkai, do Talmud. E fala para o seguinte, sabe por que fazem o furo? Sabe por que fazem um furo na orelha dele, que não vai querer, ele vai querer ficar como, ele vai querer ficar como escravo, mas ele fala o seguinte, Ozen, uma orelha que ela ouviu no Monte Sinai, que vocês são meus escravos, o primeiro mandamento é Anochi Hashem Elokecha, sou teu Deus, que te tirou do Egito da casa dos escravos, quer dizer, Deus te libertou como escravo. Então ele ouviu no Sinai que vocês são meus escravos e não escravos de escravos. Somos escravos de Deus e não escravos de escravos. Então teve uma orelha que ouviu isso aqui no Monte Sinai, que vocês são meus escravos e não escravos de escravos. E mesmo assim, ele decidiu que vai se vender como escravo e adquirir para si um escravo, então essa orelha vai ser furada. Já que ele devia ter ouvido no Sinai, quando Deus falou, você é o seu vosso escravo, então, já que ele não ouviu isso aqui no Monte Sinai, então essa orelha vai ser furada. Ele decidiu, ele falou, já está 6 anos trabalhando, vai querer ficar mais um pouquinho, então por causa disso, essa orelha vai ser furada. Essa é a primeira explicação do Rashi. A segunda explicação, ele fala, Ozen, se isso tudo está se tratando uma pessoa que se vendeu sozinho. Mas um caso que uma pessoa que foi vendida pelo tribunal porque ele roubou. Então ele fala o seguinte, Ozen, uma orelha que ela ouviu no Monte Sinai, Lotignov, que não pode roubar. E ele foi lá e roubou, então essa orelha merece ser furada. Então tem 2 motivos, assim falou Rashi. Por que vai furar a orelha dele? Porque é uma orelha que no Egito ouviu, que no Monte Sinai ouviu, vocês não vão ser escravos de outros, ele decidiu que ele vai ser escravo, então tem que ser furado. Ou que ele ouviu, não roubarás, ele foi lá e roubou, então ele merece furar a orelha dele. Depois o Rashi explica por que justamente do lado da mamezuzá, do lado do batente, que tem que furar a orelha. A orelha que ouviu. Por que justamente no batente? Então ele fala o seguinte, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus mandou aspergir nas batentes o sangue do Korban Pesach. Então, as batentes, elas foram as testemunhas que viram que Deus libertou o povo do Egito. Ele falou, aquela orelha, aquela batente que foi testemunha no Egito, que Deus libertou o povo de Israel, que eles não são escravos, eles são meus escravos, escravos de Deus, e não escravos de escravos. E mesmo assim, ele decidiu que ele vai continuar se escravizado, então por isso tem que ser furado na batente, justamente na batente. É assim que fala para nós, Rashi explica por que justamente a orelha, por que na porta, e tudo isso aqui, por causa da orelha que eu vi que não pode ser escravo de outro, não roubarás, mesmo assim ele foi. Então isso é a explicação simples. Mas sobre isso tem várias perguntas. A pergunta número 1, que é mais clara, quando ele se vendeu como escravo? Ou quando ele foi vendido como escravo? 6 anos antes de furar a orelha. Então deveria ser, se o problema é que ele se vendeu como escravo, ou ele roubou, então deveria se vender no momento que ele foi vendido como escravo, ele se vendeu, naquele momento, devia fazer um furo na orelha dele, como se vende de escravo. Você ouviu no Monte Sinai que não pode ser escravo. Você ouviu na batente da porta, ouviu que você não pode ser escravo. Como que é? Então, no momento que ele é vendido, tinha que fazer o furo, e não esperar para depois, quando depois já passou 6 anos, aí vão fazer esse furo. E depois, nós temos uma pergunta mais forte. O que está se tratando aqui? Uma pessoa que se vendeu como escravo. E fizeram furo, olha, você, a orelha que ouviu que vocês são escravos, não são escravos, merece para... Por quê? O que o cara já fez para merecer isso? Quando o cara se vendeu como escravo, ele se vendeu porque não tinha sobrado para ele mais nenhuma opção. Não tinha mais trabalho, não tinha mais 1 centavo na vida dele.
Estava morrendo de fome. Não tinha mais o que fazer. A única opção que sobrou para ele é ser escravo. Por isso ele merece que a orelha dele seja furada. E mais ainda, no outro caso, que ele roubou. Já que ele roubou, não tinha como pagar, ele tem que ser vendido como escravo. O que está se tratando isso aqui? Uma pessoa que roubou. Na hora que falaram que ele tem que pagar, não tinha nada para pagar. Não tinha nada na alma dele. A única coisa é aquele roubo que ele já tinha comido o roubo. Quer dizer, está se tratando de uma pessoa que é miserável. Por isso que ele foi roubar. Se ele não roubasse, ele ia morrer de fome. Uma pessoa que roubou nessa situação, não é tão... Lógico que ele fez um erro, fez um pecado, mas ele não pode ser culpado de tal forma, um castigo como esse, fazer um furo na orelha dele. Isso é uma coisa muito grave que ele fez. Não é nada grave, é um castigo muito grave perante aquilo que ele fez. Ele roubou pela miséria de uma pessoa. Então, na verdade, uma pergunta é respondida pela outra. A primeira pergunta que nós falamos, por que o ouvido dele não é furado quando ele é comprado? Logo no início dos 6 anos, o que ele espera no final dos 6 anos? E a segunda pergunta é, por que ele merece ser castigado? O pecado dele não foi grave. Então, na verdade, uma pergunta responde a outra. No momento que ele se vendeu como escravo, ou no momento que ele foi vendido pelo roubo dele, ele não merecia que a orelha dele fosse furada. Não merecia. Porque ele fez isso aqui por causa que ele estava na miséria. Mas depois que passou 6 anos, ele já foi alimentado durante 6 anos, já tinha tudo de bom. Então, escrito que não somente o dono dele tem que sustentar ele, tem que sustentar a família dele. Então, não tinha ele não tinha nenhuma necessidade durante os últimos 6 anos. E ainda sobrou o dinheiro pelo qual ele foi vendido. Esse dinheiro está no banco, está empregado. Então, como pode ser que depois de 6 anos ele vai lá e quer se escravizar novamente? Aí que fazem o furo na orelha. O fato que ele não... Daqui se vê que o momento que ele foi vendido como escravo, não foi que ele fez isso aqui porque não tinha outro jeito. Não, ele gosta dessa vida. E a prova é que quando passou 6 anos, ele quer continuar a ser escravo. É muito cômodo. Para que ele vai trabalhar? Tá bom, meu marido, eu tenho que trabalhar. Lógico, mas para quê? Ele está me sustentando, está na família. Tá bom, sou escravo. E aí? Quer dizer, ele está acomodado nessa situação. Aí ele merece o castigo. 11 no ouvido que realmente ele estava no Monte Sinai e viu que não pode ser escravo de outros, como ele está adquirindo para si um outro escravo. Por isso ele tem que ser furado. No momento que ele roubou, nós não podemos culpar o homem. Ele roubou porque não tinha nada. Coitado, fez errado, está errado, não pode roubar. Mesmo uma pessoa que não tem nada, não pode roubar. Mas ele não é tão assim culpado, ele roubou, senão ele ia morrer de fome. Naquele momento, realmente, não podia ser culpado, mas quando passou 6 anos, ele não tem vergonha na cara. E mesmo que ele foi vendido de escravo, ele sabe por que ele foi vendido. Por causa que ele roubou. E ele está disposto a continuar como escravo. Quer dizer, o fato que ele roubou e que está todo mundo sabendo que ele roubou, para ele não tem importância. Quer dizer, ele está conivente com a situação. Não é que ele não tinha outro jeito. Tá aí, se for a orelha dele. Falou, aquela orelha que ouviu no Monte Sinai, que não pode roubar, e foi lá e roubou, então aí realmente ele merece ser furado. Mas, mesmo assim, perguntou Rebbe, aqui está se tratando de uma pessoa que está com medo de voltar à vida dele anterior. Ele vai, realmente, ele não tinha nada, ele estava vazio. Agora está sendo sustentado por 6 anos, mas ele se lembra do aperto que ele passou. Ele roubou há 6 anos atrás, ele sabia que não tinha nada na vida. Agora, os últimos 6 anos, ele foi... A Rafta está do ninho, o patrão tratou ele bem, tudo está bem. Ele está com medo de voltar àquela vida, porque ele precisa ser castigado de tal forma que vão no tribunal e fazem um furo na orelha dele. Então, a resposta para isso é que, na verdade, isso não é um castigo. Isso que fazem para ele não é um castigo. Porque fazer um furo, por isso que a Torá fala que faz um furo na orelha. A Torá não fala tira um dedo, ou tira o nariz. Um furo na orelha é uma coisa que todo mundo fazia. Toda mulher que ela quer colocar um brinco, ela vai lá e faz um furo na orelha. E na época da Torá, não somente as mulheres tinham brinco e faziam furo, homens também faziam. E está voltando hoje também, as coisas voltaram hoje a acontecer, mas isso aqui, o furo na orelha não é uma mutilação, só que faz um furo na orelha, é uma coisa normal. Até pessoas que recém-nascidas, o papai vai lá,
vai lá e leva a filhinha que é recém-nascida a fazer um furo na orelha. Uma mutilação. A mutilação é uma coisa que quando a criança vai crescer, vai gostar e tudo. É algo normal. O motivo que eles faziam um furo na orelha não é como castigo. É um sinal para que ele se lembra do erro que ele fez. O ozno, a orelha que ouviu no Monte Sinai, tem que ser furada para ele ter esse lembrete que aquilo não devia ter feito isso. Ele deve saber que é incorreto ser escravo de outros, tem que ser escravo só de Deus. Ele deve saber que é incorreto a pessoa roubar, mesmo por necessidade. Ele tem que saber que ele tem que ter fé em Deus e não roubar. Então, por isso, ele merece ser feito um furo na orelha, que senão é um castigo grave. É apenas um sinal que antigamente marcavam os escravos de variação, um furo na orelha, colocavam um brinco, esse fulano pertence ao número, esse fulano pertence a esse escravo, pertence a fulano e tal. Não era nada de doído fazer um furo na orelha, mas era um sinal de submissão. Ele pertence a fulano. Então, isso é um sinal que realmente ele fez errado. Mas não é que realmente ele sofreu, porque, afinal de contas, a falha dele não foi grandes falhas, não por isso, mas ele tinha que ser feito algo, um pequeno sofrimento, pelo menos, para se lembrar que ele não devia se vender como escravo, ou não deveria roubar, ele deveria saber que ele, na verdade, pertence, que somos escravos de Deus, e não avadim labadim. E quem falou esse dito foi Rabi Yochanan ben Zakkai. Por que Rabi Yochanan ben Zakkai falou esse dito? O Talmud nos conta que Rabi Yochanan ben Zakkai, ele estudava a Torá 7 dias por semana, 24 horas por dia. E ele era uma pessoa, no começo, que ele era extremamente pobre. Tinha dinheiro para se sustentar. E mesmo assim, sabendo que toda a pobreza dele, ele não foi roubar, não foi se vender como escravo, ele estudava a Torá com sacrifício, todo dia da semana, todas as horas do dia, se dedicava ao estudo, apesar de que ele era miserável. Então, Rabi Yochanan ben Zakkai, ele pode dizer isso porque ele é um exemplo. Ele é um exemplo para nos dizer que, por pior que for a situação de uma pessoa, ele jamais pode se desesperar. Ele jamais pode querer achar que ele vai se vender como escravo, que ele vai roubar para poder se sustentar, porque ele sabe que a pessoa que tem confiança em Deus, ele sabe que, de alguma forma, ele não vai morrer de fome, de algum jeito ele vai dar. No momento que a pessoa se desespera e ele está disposto a se vender como escravo ou roubar, é porque faltou nele fé e confiança em Deus. Então, por isso, esse foi o erro dele, que ele não se baseou na fé em Deus, ele foi fazer uma coisa errada. Ou se vender escravo por escravo, que é uma coisa que Deus não concordou muito. Está escrito, vocês são meus escravos, não escravos, é que ele foi roubar, uma coisa que é muito mais negativa. Então, por isso, isso significa, então, que Rabi Yochanan ben Zakkai foi aquele que ensinou que a pessoa, por pior que for a situação dele, se ele tem confiança em Deus, Deus vai resolver, a situação vai estar boa. Nada vai acontecer. No momento que a pessoa está numa situação difícil, ele tem que continuar a se dedicar, a fazer a vontade de Deus. De alguma forma, Deus vai resolver. Como está escrito na Mishnah, no final do tratado de Kiddushin. A Mishnah fala o seguinte: alguma vez você viu um leão carregador de porto? Carregador de porto. Alguma vez você viu um leão sendo carregador? Alguma vez você viu um cachorro sendo profissional de alguma coisa? Alguma vez você viu lá falar uma raposa que ela trabalha em contabilidade? Nunca vi uma coisa. Mas não dá para entender. Eles foram criados para me servir. E eu fui criado para servir meu Criador. Então, se eles foram criados para me servir, eles têm seu sustento, eles não precisam de uma profissão para se sustentar. Então, eles não precisam ser carregador, o outro não precisa ser contabilidade, o outro não precisa trabalhar. Eles sabem que cada um se sustenta da maneira correta, sem precisar ter força. Se eles foram criados para me servir, eles se sustentam sem problemas. Eu que fui criado para servir meu Criador, muito mais que eu devo me sustentar sem ter que procurar profissão nenhuma. Deus vai me dar o sustento. Mas por que realmente eu não tenho meu sustento garantido? Os meus atos foram errados, eu não me comportei da forma adequada, e Deus me tirou essa possibilidade. Agora, você quer sustento? Vai trabalhar.
Por quê? Porque foi um erro meu, porque eu pequei. Se eu não pecasse, eu ser igual aos animais, eu ia me sustentar sem problema. E isso que falou para Yohanan Zakkai. No momento que a pessoa faz a vontade de Deus, ele tem confiança em Deus, ele sabe que Deus, ele não precisa se preocupar. Não tem parnassá hoje, não tem onde sustentar. Não se preocupa. Deus é aquele que sustenta todo mundo, de alguma forma vai chegar para você o teu sustento. Não precisa te preocupar. No momento que ele se preocupa e faz isso aqui, faltou fé, então, por isso ele merece ter a orelha furada. Mas aqui o Rebbe faz uma pergunta um pouco mais profunda. Está certo que roubar é algo negativo, então ele merece ser furado. Mas a pessoa que se vende como escravo, mesmo que Deus falou, vocês são meus escravos, não escravos de escravos. Mas a Torá deu para nós essa possibilidade, que tikna eved ivri, você pode comprar uma pessoa como escravo. A Torá deu para nós essa possibilidade. O que é tão errado assim? Está certo que ele deveria ter procurado outras opções, mas está bom. Não é uma proibição tão grave assim, não é uma coisa assim, não é igual roubar. Roubar é muito mais grave do que a pessoa se vender como escravo. É uma solução, que eu não tenho outra solução, deveria ser algo bem aceito. O que a Torá é tão contra essa? Está certo que tem que ser escravo de Deus, não escravo de escravo. A pessoa, ele não deixa de servir a Deus que ele é escravo de escravo. Ele apenas está procurando uma outra profissão. Então, o que é tão grave isso aqui? Me explica que aqui nós temos algo mais profundo. A Gemara nos diz, Eiseu ben Chorin, quem é a pessoa livre? É a pessoa que estuda a Torá. A pessoa que se dedica para o estudo da Torá, ela é a pessoa livre. O que quer dizer isso? O que quer dizer uma pessoa que é escravo? Ele é escravo do seu mau instinto. Ele não se dedica para o estudo da Torá. Automaticamente ele fica um escravo. A Mishnah nos diz que toda pessoa que recebe sobre si o jugo da Torá, tiram dele o jugo de Parnassá e o jugo do governo. Quer dizer, ele fica livre dos outros problemas. Uma pessoa que se dedica para a Torá, ele está livre de todos os outros problemas. O que quer dizer que ele escolheu ser escravo? Quer dizer, como falamos antes, ele vai trabalhar, ele vai se dedicar ao mundo material e ele se escraviza para isso. Aquilo ocupa a cabeça dele dia e noite. E ele fica realmente totalmente ligado com isso. Ele abre a sua lojinha. Ele não é apenas que ele vende e compra. O dia inteiro ele está preocupado como eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, como eu posso fazer para ter uma nova estratégia, ou ainda como eu posso fazer para derrubar meus concorrentes, ele está vendendo mais do que eu. A cabeça dele está lá. No momento que a pessoa se dedica para isso, ele é escravo do trabalho dele, do mundo material dele. Isso que é alguma coisa negativa. Está escrito, Deus vai te abençoar em tudo que você fazer. Quer dizer, tudo que você fazer tem a brachá de Deus. Independente quanto intelecto você vai colocar, quantas estratégias você vai colocar no teu negócio, Deus que vai te sustentar. No momento que a pessoa se dedica demais ao seu trabalho, ele fica sendo escravo do seu trabalho. Então, isso que Deus está reclamando aqui. Eu falei que vocês são meus escravos, e não escravos de escravos. Quer dizer, a pessoa tem que saber que ele quer o seu sustento de Hashem. Nós falamos diariamente no Pirkat Amazon, Deus sustenta o mundo inteiro com sua bondade. Ele dá o pão para todas as pessoas. Então, por que você, quando vai trabalhar, você fica tão preocupado com o teu trabalho, fica tão mexiga, né, com teus business, com teus negócios? Será como eu vou fazer para ganhar mais? E como eu vou fazer para melhorar? Essa preocupação, isso é escravidão. Você está sendo escravo de escravos, de algo negativo. E isso é como se fosse um ladrão. Você está roubando a tua missão nesse mundo que é para servir a Deus. E está fazendo outras coisas, você está se dedicando a outras coisas. Então, Deus te deu nesse mundo uma vida, 70 anos, 80 anos, 120 anos para servir a Deus. Cada dia é contado, você está contando, você está roubando teus minutos para se dedicar apenas a assuntos materiais, você coloca toda a tua cabeça. Então, a Torá fala para nós que quando a pessoa vai se dedicar como escravo aos seus assuntos materiais, ele tem que saber que 6 anos ele tem que trabalhar, no 7º ele tem que descansar. Isso significa também em relação a dias. Os 6 dias da semana, está escrito, 6 dias ele tem que trabalhar.
No sétimo dia, ele tem que se desligar totalmente. Ele não está mais no trabalho. No momento que, quando chega o Shabat, a cabeça dele ainda está pensando, olha, que amanhã, nessa semana, eu vou ter que fazer essa compra, fazer aquilo, e no meio da reza de Shabat, está preocupado com as obras e com tudo que precisa fazer, com todos os papéis que precisa resolver. Então, o sétimo, ele não está cumprindo a obrigação. O sétimo, ele tem que sair livre. E se ele vai falar, não, eu gostei do meu patrão, quem é meu patrão? É o meu trabalho, meus assuntos materiais, esses ficaram sendo meus patrões. O meu serviço não está me servindo, eu estou servindo o meu serviço, eu estou trabalhando para o meu negócio. Eu já sou escravo do meu próprio negócio, já não sou eu. Então, você gostou dessa tua escravidão? Então, tem que furar a tua orelha. Quer dizer, quer furar a tua orelha, tem que fazer um sinal para dizer que você está ouvindo coisas erradas. Nossa orelha tem que ouvir Shema Israel. Ouça, Shema, ouça Israel, que o quê? Hashem Elokeinu Hashem Echad. E o que quer dizer Shema? O que quer dizer Shema? Ouça. Nossos sábios dizem que Shema é as iniciais da palavra Seu Marom Anechem. Levante seus olhos para o céu. Vekiblu e recebe sobre si Al Malchut Shamayim. Al Malchut Shamayim também é Shema, do lado contrário. Seu Marom Anechem. Levante teus olhos para cima e recebe sobre si Al Malchut Shamayim. Al Malchut Shamayim é Ain, Mem, Shin, que são as letras de Shema ao contrário. Então, para que foi criado a tua orelha? Para levantar os olhos para o céu e receber sobre si o jugo divino. No momento que você está usando a tua orelha para o teu trabalho, para os teus negócios, em vez de olhar para cima, você está olhando para baixo, então a orelha precisa ser furada, não está cumprindo a missão dela aqui embaixo. E por isso você precisa ser furada a orelha. Porque do teu trabalho você tem que saber que tem que servir a Deus. Isso é o principal. Deus falou que 6 dias tem que trabalhar. Mas são só 6 dias, Bashvi, no sétimo. E tem que ter totalmente liberdade total. Você não pode mais trabalhar. No sétimo você tem que descansar. E quando a tua cabeça está ocupada também no sétimo, quer dizer que você não está fazendo a tua obrigação. Você está sendo escravo de escravos, não escravo de Deus. Você está roubando do teu tempo para servir somente aos assuntos mundanos, esquecer que você tem que servir a Deus. Tinha um Hassid, ele chamava Rabino Alperovitch. Ele era o vô da esposa do Rabino Dubravsky de Curitiba, o Rabino da Tila Dubravsky. O vô dela era Rabino Alperovitch. Quando ele chegou em Israel, ele chegou da Rússia, e ofereceram para ele vários empregos. E ele escolheu ser pedreiro. Pedreiro. Ele tinha que carregar os tijolos para cá e para lá, construir, levar. Esse é o trabalho dele, que ele escolheu ser pedreiro. Outros escolheram ser contador, outros queriam ser sei lá o quê. Na verdade, era uma época que qualquer profissão que você fazia lá ganhava a mesma coisa. Então, tá bom, então ele escolheu ser pedreiro. Então, perguntaram para ele por que você escolheu. Você podia pegar uma profissão mais fácil, por que você escolheu ser pedreiro? Porque a melhor profissão que o Hassid pode ter é ser pedreiro. Que quando você trabalha como pedreiro, você tem que carregar os tijolos, fazer isso aqui, mas sua cabeça está livre. Naquele momento, você pode pensar em Tânia de cor, você pode estudar a Torá, você pode estar com a cabeça em outros lugares. Você tem que carregar os tijolos, você tem que ter... Tá bom, quanta concentração já precisa para carregar os tijolos para cá e para lá? Tá bom, essa concentração é fácil. Mas a maioria do tempo, tua cabeça pode estar dedicada em outros assuntos. E ele falou isso aqui sério, realmente ele ficou assim, ele falou assim, mas isso aqui é o trabalho, esse foi o trabalho que ele escolheu. Quer dizer, o trabalho que você mexe, está escrito, Deus vai te abençoar, tudo aquilo que você vai fazer. Então, o trabalho que você vai fazer, tudo aquilo que você vai fazer, independente de qual trabalho, lá você vai ter brachá. A pessoa pode ser o lixeiro e vai ganhar tanto como o médico, tanto faz, se a brachá de Hashem é dado para isso, assim que ele vai ganhar. E isso quer dizer que a pessoa não é escravo do seu trabalho. Ele não é escravo de escravos, é escravo de Deus. E tudo que ele trabalha nesse mundo material é apenas no serviço de Deus. E por isso, quando chegamos em Parshat Mishpatim, que Parshat Mishpatim fala de como tem que ser as leis judiciais, as leis cíveis, as leis de compra e venda, as leis que estão ligadas com o mundo material. A primeira mitzvah que a Torá nos fala, saiba que se você vai comprar um escravo judeu 6 anos e vai trabalhar, no 7º ele tem que estar libertado.
Quer dizer, no momento que você está se dedicando a assuntos materiais, sabe que isso aqui, essa dedicação tem que ser limitada. 1/7 da tua semana tem que ser dedicado a Deus. 1/7 do teu dia tem que ser dedicado a Deus. E o resto do tempo você não pode ser escravo. Kitikné, você tem que saber, você tem que ser um homem livre. Quem é a pessoa livre? Uma pessoa que estuda a Torá, se dedica para a Torá. Pode ser que ele tem que trabalhar, pode ser que ele tem que fazer... Mas ele é livre, porque a cabeça dele está livre, a cabeça dele está numa outra. Ele está vivendo, na verdadeira, no ilimitado. Porque a cabeça dele, quem é o livre? É a pessoa que estuda a Torá. E o primeiro Rashi da nossa Parashá fala para nós o seguinte: e essas são as leis judiciais que você vai colocar na frente deles. O pastor começa com a palavra ve'eile, essas são as leis. Pergunta Rashi, por que começa com a palavra vav, com a letra vav, que na verdade está conectando com a Parashá anterior. Ve'eile, e essas? O que vem nos dizer isso aqui? A Parashá anterior, nós estudamos os 10 mandamentos, a entrega da Torá sobre o Monte Sinai. Então, fala Rashi, por que está escrito aqui, ve'eila mishpatim, e essas são as leis, para nos dizer o seguinte, ma'eilu misinai, da mesma forma que os 10 mandamentos foram no Sinai, afeilu misinai, assim também essas leis judiciais também foram dadas no Sinai. Ou seja, a pessoa não pode deixar de roubar, ou deixar de matar, ou deixar de prejudicar, porque assim ele entende que é o correto, assim ele entende que é socialmente saudável. Tem que fazer isso aqui, porque do Sinai, Deus ordenou do Sinai, e por isso nós temos as leis judiciais também. Quer dizer, a palavra Vav de vem, ela conecta para nós todas as leis materiais e mundanas com o Sinai, para dizer que realmente tudo isso aqui veio do Sinai. Até mesmo as leis do nosso dia a dia, as leis de compra e venda, tudo isso aqui já foi dado no Sinai. Então, realmente, a conexão do nosso mundo material com o Sinai. Então, por isso, essa explicação de Veila Mishpatim. Então, isso é realmente aquilo que nós estamos dizendo. Da onde nós temos o direito de trabalhar e fazer a nossa parnassá? Nós acreditamos em Deus, nós não podemos servir o nosso mundo material, devemos inteiros da Torá, não podemos, que nem Rabi Shimon Bar Yochai falou, imagina, abandonam a vida eterna, que é o estudo da Torá, e vão se dedicar à vida mundana, que é plantar e colher, coisas assim. De onde que tem esse direito? Feira no Sinai, porque do Sinai deram para nós a ordem, os 10 mandamentos, 6 dias vocês vão trabalhar, no 7º dia você vai descansar, da mesma forma como a mitzvah descansar no 7º dia, assim também é a mitzvah de trabalhar nos 6 dias. Mas com uma condição, você não pode ser escravo desses 6 dias. Você tem que fazer isso aqui, porque há fé no Sinai, que ele também veio do Sinai. Você só está trabalhando porque Deus se ordenou no Sinai. No momento que a pessoa se dedica para o seu trabalho dessa forma, se dedica para o seu mundo material dessa forma, ele sabe que vem tudo do Sinai, tudo é uma ordem divina, então ele não tem mais preocupações. Da onde vêm as preocupações? As preocupações, o Rebbe fala que desde o Rebbe Maharash, o 5º Rebbe falava, 4º Rebbe, qual é a preocupação que vem do lado da impureza? A pessoa que está preocupado, que talvez ele não vai ter como se sustentar esse mês. Essa preocupação vem do Yetzer Hara. Uma pessoa que a alegria dele é quando ele ganha, ganhei muito dinheiro, estou contente. Essa alegria é do Yetzer Hara. A preocupação, talvez vai me faltar dinheiro, também é do Yetzer Hara. Por quê? Porque a pessoa tem que saber se ele ganhou muito dinheiro. Hashem, Baruch Hashem, Deus me deu isso aqui para me fazer do serviço dele. E se a pessoa está com medo que vai faltar alguma coisa para ele, que faltou para ele um pouco de bitachon e confiança em Hashem. Então, também isso aqui é uma preocupação negativa. A nossa alegria, que a gente estuda a Torá, ganha mais um pouquinho, isso realmente é a nossa alegria. A nossa preocupação tem que ser quando talvez eu não entendi alguma coisa certa. Ou como nós sempre falamos, quando às vezes falta um pouquinho de vodka no Fabrenga, essa tem que ser a nossa preocupação. O que a gente vai fazer agora? Então, isso tem. Outras preocupações mundanas, tudo é bobagem. Tem que ter fé em Deus, que a coisa que Deus vai dar um jeito para que as coisas funcionem da maneira correta. E é isso que ensina para nós a Torá. Que a gente tem que saber que nosso serviço, nós temos que ser escravos de Deus. Quer dizer, temos que servir a Deus como escravos e não ser escravos de nosso trabalho, não ser escravos de escravos. Temos que ser escravos de Deus e não escravos de escravos. Esse tem que ser nosso trabalho. Para quem Deus ordenou isso aqui? Kitikné, quando você vai adquirir um escravo, quem é esse Kitikné? Você é Moshe Rabbeinu.
É Moshe Rabbeinu que ele deu a força, ensinou para o povo de Israel que eles têm essa força, essa confiança em Hashem, essa fé em Deus, que isso realmente vai garantir todo o sustento dele. Isso vem de Moshe Rabbeinu. No momento que a pessoa tem que ter confiança em Deus, então realmente ele vê que está tudo resolvido, mas quem dá para ele essa força de confiança em Deus é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é aquele que traz conhecimento de Deus, a Tatet Saber, você que conecta o povo de Israel com Deus. É você, Moshe Rabbeinu, que liga todo o povo de Israel da maneira máxima, é ele que dá força para que a pessoa realmente não seja escravo dos seus afazeres mundanos e que você realmente seja apenas escravo de Deus. Então, por isso, no momento que nós vamos estar conectados com Deus, dessa forma nós vamos estar conectados com Moshe Rabbeinu, nós vamos estar conectados com Deus, e automaticamente tudo isso vai ser resolvido da melhor forma possível. Estamos hoje no final do dia de 22 de Shvat, o dia que é o Yortzeit fala o Hilulah da Rebbetzin, que é a esposa do Rebbe. E o Rebbe ele falou que a Rebbetzin ela é considerada a mulher que reúne todas as mulheres das gerações, igual o Rebbe Rosh Bnei Israel. E se é o momento que nós comemoramos, fizemos um Fabrengen ontem, em homenagem a essa data, fizemos um Lechaim, realmente nós estudamos Mishnayot e várias coisas. Tudo isso aqui como um caminho, por que nós fizemos isso aqui? Nós sabemos que Ishtok e Gufo, a esposa é como se fosse o próprio corpo do homem, assim está escrito na Gemara, uma pessoa, da mesma forma que uma pessoa que ele é imprópria para ser testemunha por um homem, por ser parentesco, também é para sua esposa, porque Ishtok e Gufo, a esposa é como o marido, e assim também a esposa do Rebbe é a Rebbe, quer dizer, ela tem a força de ser Eishet Haver que Haver, como se fosse o próprio Rebbe. Através de nós lembrarmos esse dia, através de Fabrenha, de estudarmos o estudo dela, contarmos isso aqui, essa é uma maneira de se conectar com o Rebbe, que tikneve de bli, o Rebbe vai conectar a gente com Deus, e automaticamente vai nos preparar para que nós sejamos pessoas, servos de Deus, e não servos do nosso mundo material, do nosso dia a dia, que nós possamos realmente se dedicar totalmente para assuntos divinos e espirituais, tão somente dessa forma nós vamos garantir nossa parnassá com alegria, que nem fala o Tânia de hoje, com satisfação, sempre como em bons momentos, sempre tendo tempo para estudar a Torá, para ir participar do Fabrengen, etc. Que isso é o objetivo de tudo isso aqui, não ser escravo do seu trabalho, ser realmente servir, usar isso aqui apenas para servir a Deus. Dessa forma nós vamos ter uma vida realizada. E da mesma forma que nós estamos 6 dias da semana trabalhamos e no 7º a gente descansa. Sim, também tem 6 anos o escravo trabalha, no 7º ele descansa. 6 anos nós trabalhamos até no 7º nós descansamos. Assim também, 6 milênios o mundo durou e no 7º milênio é o mundo de Mashiach, o 7º milênio é a época de Mashiach. Como da mesma forma que no Shabat, nós não começamos o Shabat no último minuto, nós temos que antecipar nos dias do Shabat, algumas horas do Shabat antes para receber o Shabat. Assim também, nós já estamos prontos, nós estamos sexta-feira depois do meio-dia, nós já estamos prontos para acendermos as velas do 7º milênio, e aí nós vamos ver que 6 dias para trabalhar, na verdade está falando sobre os 6 milênios de exílio, e no 7º vai ser o descanso total, que é a vinda do Mashiach, que possamos ainda hoje adentrar nesse 7º milênio, através de sexta-feira já acendermos a vela do Shabbat e entrar ainda hoje, receber Mashiach, e aí com certeza, Kitzu Beranenu Kol Shuknei Avar, todos aqueles que se foram vão retornar, a Rebbe entre eles, o Rebbe principalmente, o Rebbe não se foi, o Rebbe está com a gente até hoje, mas ele vai se revelar de uma forma, vai levar todos nós ao encontro do Beit HaMikdash, encontro de Mashiach, que seja Nau Mamash hoje para todos nós. Amém. É isso aí. Que possamos ter boas notícias, bons momentos. Amém. Amém, amém. Deixa eu desligar isso aqui, como que eu desligo aqui? Eita, nós. Aqui.